O presidente Lula assinou nesta terça-feira o projeto de lei que isenta do imposto de renda todos os trabalhadores que ganham até R$ 5.000 por mês. A medida, uma das mais aguardadas desde a campanha eleitoral, busca aliviar a carga tributária da classe média e ampliar o poder de compra de milhões de brasileiros. Agora, o projeto segue para o Congresso, onde será debatido e pode sofrer ajustes antes de entrar em vigor, previsto para 2026. Na cerimônia realizada no Palácio do Planalto, a ministra Gleisi Hoffmann, o ministro Fernando Haddad, além dos presidentes do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, acompanharam Lula, que mandou um recado ao Congresso sobre a responsabilidade de se fazer justiça durante a tramitação e a aprovação do texto. E queria cumprimentar o Haddad e a equipe dele, e o Ricorte e a equipe dele, por ter trabalhado e encontrado uma fórmula para que a gente faça um pouco mais de justiça nesse país. A justiça é uma coisa simples de falar e muitas vezes é difícil de fazer. Porque muitas vezes as pessoas que têm que fazer a justiça são as pessoas que têm interesses antagônicos àqueles que seriam o beneficiário da justiça. É por isso que nós estamos há tantos anos nesse país falando de justiça e ela demora muito para acontecer. Eu quero agradecer ao companheiro Hugo Mota, nosso novo e jovem presidente da Câmara. Quero agradecer aqui o nosso companheiro Alcolumbre, que está representado pelo Everton. Quero agradecer a cada deputado que está aqui, a cada senador, a cada ministro. Dizer para vocês que eu sempre digo que, quando a gente manda um processo para o Congresso Nacional, um projeto de lei ou medida provisória, eu sempre digo que o Congresso passa a ser dono do projeto e, portanto, ele tem o direito de fazer as mudanças que entenda necessário. Nesse caso, desse projeto, eu vou dizer para vocês o que eu espero. Eu espero que, se for para mudar para melhor, ótimo, para piorar, jamais. Esse é o lema que nós temos que adotar. Tida como uma das principais apostas do governo contra a recente queda de popularidade, Lula fez apelos sobre o impacto social desse projeto. Vamos dar uma chance aos que não comem comer. Vamos dar uma chance aos que não estudam estudar. Vamos dar uma chance àqueles que não têm o direito de rir e voltarem a rir. Vamos dar uma chance para aqueles que não têm o direito de ser feliz, voltarem a ser feliz. E vamos dar uma chance para aqueles que não acreditam na política, voltar a acreditar, porque a política, com esse gesto, dá um grande sinal para a sociedade brasileira de que vale mais a pena ser democrático do que ser negacionista. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou a proposta como a maior reforma do imposto de renda já apresentada no país, defendendo que a medida reverte uma desigualdade tributária histórica no país. Haddad diz que, com o projeto, o governo busca dar um salto de qualidade na economia nacional. Mas o que o presidente Lula está pedindo é considerar esses dois aspectos da questão. A questão da neutralidade fiscal e a questão da justiça social. Ponto. Ele é neutro do ponto de vista arrecadatório e ele busca fazer justiça. Outras ideias vão surgir. Nós temos aqui várias cabeças pensantes que podem contribuir com o relator, tanto na Câmara quanto no Senado, e melhorar. Nós, da área econômica, e falo em nome dos meus colegas da área econômica, todos que participaram, é o melhor que nós pudemos apresentar. Não é a verdade definitiva, é uma contribuição. Isso aqui não tem caça às bruxas, não tem histeria, não tem ideologia, no mau sentido da palavra. O que tem aqui é um posicionamento político sobre a sociedade que queremos. Nós queremos uma sociedade mais justa. O que se quer é de que as pessoas que têm altíssima renda, porque no Brasil mais de 1 milhão por ano é uma altíssima renda, e não colaboram com o mínimo, com uma alíquota mínima, essas sim vão colaborar. Isso vai afetar a vida de pouco mais de 100 mil brasileiros, mas vai favorecer 20 milhões de pessoas. É disso que nós estamos falando. Estamos falando de 20 milhões de brasileiros que apresentam o seu imposto de renda, metade dos quais já estão isentos pelas
medidas tomadas desde a posse do presidente Lula, que já corrigiu por 2 vezes a tabela de imposto de renda, e essa derradeira vai chegar ao patamar de 20 milhões de pessoas. Então, a nós parece bastante justa a proposta, bastante condizente com os objetivos de buscar melhorar a qualidade da distribuição de renda do Brasil, sem afetar as contas públicas, e coloca um enfrentamento decisivo para nós brasileiros. Nós queremos estar também entre as nações mais justas. Nós não queremos estar apenas em relação às maiores economias. Nós queremos também estar entre as melhores economias. E esse projeto visa buscar melhorar a nossa condição social, buscar a justiça tributária, buscar a justiça social. Segundo a equipe econômica do governo, 10 milhões de pessoas serão diretamente beneficiadas com a isenção total do imposto de renda. Para aqueles que ganham entre R$ 5.000 e R$ 7.000, haverá um desconto maior na tabela do IR para reduzir a carga tributária desses trabalhadores. E eu vou aqui apenas para a imprensa registrar, eu vou fazer questão de dizer alguma coisa aqui. Veja o que nós estamos propondo. Um motorista que hoje ganha R$ 3.650, que paga por mês R$ 81 de imposto de renda, porque é descontado na fonte, em 2026, esse motorista vai pagar 0 de imposto de renda. E ele vai ter uma economia no ano de R$ 1.058. De R$ 1.058. A tributação de uma professora, hoje ela ganha R$ 4.867. Ela paga por mês R$ 305 de imposto de renda. A partir do ano que vem, ela vai simplesmente pagar 0. Ela vai ter uma economia de R$ 3.970 por mês. Por ano. Se fosse por mês, era melhor. Aí vai por ano. A tributação de um profissional autônomo. Ele tem um rendimento de R$ 5.450. Hoje ele paga R$ 447 de imposto de renda. Ele vai pagar por mês, a partir de 2026, ao invés de 447, R$ 180. Ele vai ter uma economia de R$ 3.202. E a tributação de uma enfermeira, que ganha R$ 6.260, e ela paga R$ 670 de imposto de renda, ela vai ter que pagar R$ 530, vai ter uma economia por ano de R$ 1.822. É isso que nós estamos fazendo. Com a mudança, um trabalhador que recebe R$ 5.000 por mês deixará de pagar cerca de R$ 479 de imposto por mês, o equivalente a quase R$ 5.750 economizados no ano. Para viabilizar o projeto, medidas para compensação acompanham a renúncia fiscal dos milhões de brasileiros que serão beneficiados. Lula resumiu os mecanismos nos seguintes termos. Porque é uma coisa tão singela, o que estamos fazendo. Sabe, às vezes o volume parece grande porque são milhões de pessoas que vão ser beneficiárias. Esse é o pecado que nós pagamos e que os pobres pagam no país. Às vezes, um pouquinho só para ele, como eles são muitos, dá um volume muito grande. E muitas vezes as coisas não se fazem porque se utiliza muita palavra, gasta a palavra não sei das quantas e o pobre fica fora. Nesse caso aqui, eu queria que a imprensa, inclusive, entendesse uma coisa, já que vocês vão escrever muito a respeito, é que nós, primeiro, temos que acreditar naquilo que o companheiro falou. Esse é um projeto neutro. Esse projeto não vai aumentar um centavo na carga tributária da União. Isso é importante vocês acreditarem que não vai aumentar um centavo na carga tributária. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros, eu vou repetir, nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de R$ 1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim.
Em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira, Fernando Haddad antecipou que a renúncia fiscal custará 27 bilhões aos cofres públicos em 2026, um pouco menos dos 32 bilhões previstos anteriormente. Para compensar o impacto, o governo propõe que todos aqueles que ganham acima de R$50 mil por mês ou R$600 mil por ano paguem um imposto mínimo efetivo. Na prática, essa mudança atinge tanto pessoas físicas quanto jurídicas, que hoje conseguem reduzir a carga tributária por meio de deduções e isenções. Então, o nosso foco é mirar aquelas pessoas que têm uma renda superior a R$1 milhão. Tem uma escadinha que começa com 50 mil por mês de renda, portanto, R$600 mil ao ano, mas, na verdade, é uma escadinha muito suave, que, na verdade, atinge a sua maturidade ali depois de R$1 milhão de renda por ano. E essa é a população que representa uma fração diminuta da sociedade brasileira, como todos aqui hão de supor. É possível muitos brasileiros uma renda a partir de R$1 milhão por ano. Essas pessoas, quando não pagam imposto, porque se pagam, está ok. Pagam um valor mínimo em relação a essa renda, estão afastadas de uma tributação adicional. Mas quando essa tributação não chega a 10%, aí você pede para a pessoa complementar até essa meta, até essa alíquota. Se, ao final do ano, daquilo que a pessoa teve de renda e pagou, supera essa marca, ela vai continuar isenta da mesma maneira. Nós tomamos o cuidado de discriminar na lei aquilo que continua isento, porque várias coisas importantes devem continuar isentas, e a lei discrimina aquilo que não vai ser mexido, até para evitar que haja incompreensão ou abuso na divulgação, né, do que está se apresentando agora. Então, nós tomamos o cuidado de dizer, olha, não tem nada a ver com poupança, não tem nada a ver com títulos incentivos, tem um rol de questões, e mesmo quando, no caso de um dividendo, quando a empresa paga a alíquota definida em lei, né, a alíquota que vigora no Brasil, e que é mais baixa do que a média da OCDE, nós tivemos esse cuidado, também aquele rendimento permanece isento. Então, nós tomamos vários cuidados para que não haja nenhum tipo de má interpretação do que se quer. Além disso, a proposta propõe a taxação na fonte de 10% sobre os lucros e dividendos remetidos do Brasil para empresas do exterior, em valores acima de R$50 mil mensais. Hoje, essa operação é isenta de tributação e apenas em 2024 movimentou cerca de 70 bilhões para fora do país. É simples, é como se fosse dar um presente para uma criança, Otto. Não vai machucar ninguém, não vai deixar ninguém pobre, não vai fazer com que os que contribuem deixem de comer a sua carne, deixem de comer a sua salada, deixem de comer o seu camarão, a sua lagosta, o seu filé mignon, mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne, seja músculo, seja filé mignon, não, seja, sabe, alcatre, seja contrafilé, ou seja, um fígado, qualquer coisa. Ou seja, nós estamos permitindo que as pessoas que não tiverem essa oportunidade vão ter essa oportunidade a partir da decisão de vocês. Eu acho, companheiro Haddad, que quando você fala que é um projeto que está fazendo história hoje, ele vai fazer história mesmo o dia que você mandar esse projeto para eu sancionar. E a gente poder avisar o povo brasileiro, finalmente, o ano de 2027, de 2026, será o ano mais glorioso da vida de vocês, porque o Congresso Nacional, porque o Senado e porque a Câmara reconheceram que era preciso beneficiar as pessoas que ganham menos. Agora, o governo vai cumprir a tarefa de avançar com a matéria em um Congresso polarizado. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, antecipou durante a cerimônia que o texto vai sofrer alterações, dado o grau de complexidade do assunto.
porém, garantiu lealdade ao governo na condução dos debates. E dizer, presidente, de forma muito rápida, que eu não sou economista, eu sou médico. E aqui vejo vários médicos nesse ambiente, a começar do presidente Geraldo Alckmin, do senador Rogério, do meu amigo deputado Luizinho, deputado Mário Heringer, o nosso Otto Alencar, que está aqui, nosso ortopedista, e dizer que acho que dizer que o médico, no exercício da sua profissão, tem duas coisas que são muito caras para nós, presidente Lula. A primeira é a sensibilidade de poder se colocar no lugar do paciente para entender o que ele está sentindo. E a sensibilidade nesse momento é que o senhor traz uma medida muito justa para quem mais precisa nesse país. É uma correção de injustiça tributária, muitas vezes quem tem menos é quem paga mais, e o Congresso precisa discutir isso sob iniciativa do senhor. E, nesse momento, enquanto representante aqui da Câmara, eu quero dizer que a Câmara dos Deputados, e tenho certeza que o Senado Federal também, terá a sensibilidade necessária para tratar um tema tão caro, principalmente para com quem mais precisa. E a segunda qualidade que o médico tem que ter é procurar, senador Otto, sempre dizer a verdade ao paciente. E nós não podemos dizer ao paciente que está tudo bem quando não está, porque o paciente é amigo, nem muitas vezes também dizer ao paciente que ele tem uma situação grave para apavorar o paciente quando essa situação também não existe. E é justamente nessa relação de lealdade que nós estamos aqui, presidente, para dizer que o senhor terá de nós a lealdade na tramitação dessa matéria. Mas sempre buscando trazer a verdade nessa relação. E o Congresso, com certeza, na sua diversidade, ministro Haddad, fará alterações nessa matéria, não tenho dúvidas, pela importância que ela tem. A proposta do governo avança e abre um novo capítulo na reforma tributária. O desafio agora será garantir sua tramitação sem grandes modificações, conter a pressão dos setores empresariais no Congresso e preservar os princípios de neutralidade e justiça tributária que estão na origem do texto. Lula já deixou Hugo Mota de sobreaviso quanto ao que o governo quer. Agora a bola sai do Palácio do Planalto e a bola vai para o Congresso Nacional. E eu tenho certeza, Hugo, que você que é o médico não vai dar um diagnóstico errado para o povo que está doente e está precisando de melhorar. Um abraço, gente. Obrigado.